Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu me chamo Rafael Zamora, sirvo a Deus ali na Igreja de Trindade Santa, juntamente com a minha família. E para mim é motivo de muita alegria, motivo de satisfação estar aqui novamente nesse devocional Minuto com Deus, que é um instrumento, uma estratégia que o Senhor tem nos dado para propagar a palavra de Deus. Estamos todos os dias ao meio-dia aqui no YouTube, de segunda a sexta, com esses devocionais, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Amém? Nessa tarde eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Somente até aqui. Nesta passagem, neste texto, eu gostaria de meditar por alguns minutos aqui com os irmãos, tirar algumas lições desses versículos que nós lemos, e eu tenho certeza que será de grande valia, de grande bênção na nossa vida. Aqui a Bíblia nos diz que Jesus, ele estava em Cafarnaum e ele entrou na sua casa. Sim, só a título de curiosidade, Jesus ele tinha uma casa, Jesus ele tinha onde morar. As pessoas confundem com aquele texto de Mateus capítulo 8, versículo 20, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, as raposas têm os seus covis, mas Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus estava querendo dizer ali é que ele, no momento que ele estava exercendo o seu ministério, ele estava um dia numa cidade, outro dia em outra cidade, ele não parava muito, ele não tinha como descansar durante muito tempo. E aqueles homens queriam segui-lo, e Jesus apenas disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, porque ele estava em constante movimento. Amém? Não é uma casa na praia, uma casa de luxo, como ouvimos uma pregação algum tempo atrás de um pregador de renome. Também não é bem assim. Ele tinha sua casinha, ele tinha onde morar, e nesse dia Jesus foi para sua casa, porque ele precisava ali tirar um tempo de descanso, e a Bíblia diz que ele não conseguiu descansar nesse dia, que ele não teve como parar um pouco para meditar, para refletir, porque a sua casa começou a encher, a sua casa começou a se aglomerar muitas pessoas. E Jesus aproveita dessa oportunidade para quê? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Porque Jesus, sempre que tinha uma oportunidade, ele lançava a palavra. Porque a palavra de Deus é aquilo que vai trazer a libertação. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então Jesus, a prioridade dele sempre foi ministrar a palavra, pregar a palavra. A cura, os milagres eram outra consequência, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas a prioridade sempre foi a evangelização através da palavra. Glórias a Deus. E ele começa a pregar a palavra ali para aquelas pessoas, começa a pregar a palavra. Aí a Bíblia vai nos dizer que 4 amigos, 4 homens, eles tinham um amigo que estava paralítico, um amigo que estava enfermo, que estava ali sem condições de poder se locomover sozinho devido à sua enfermidade. E aqueles 4 homens, eles têm uma brilhante ideia: vamos conduzi-lo até Jesus, vamos levá-lo até Jesus. Alguém nos contou que ele está na casa dele hoje, vamos levar ele até lá, e eu tenho certeza que Jesus fará um milagre. E a Bíblia diz, irmão, que aqueles 4 pegam, cada um no canto da cama, e começam a conduzir o paralítico. E eu pergunto aos irmãos: um homem poderia levar aquele paralítico? Poderia. 2 homens poderiam levar aquele paralítico? Poderiam. 3 homens poderiam levar aquele paralítico? Sim, poderia. Mas porém, os 4 carregando é mais fácil. Os 4 carregando, cada um pega num canto da cama, divide-se o peso, fica mais fácil de se locomover, fica mais fácil de conduzir aquele homem, porque cada um pega num cantinho, divide o peso. O que eu aprendo com isso? União. O que eu aprendo com isso? Que se nós unirmos as nossas forças, nós faremos as coisas com menos sofrimento. Os 4 carregando sofreriam menos. Os 4 carregando carregariam menos peso. Assim é na minha vida e na sua vida. Nós não podemos fazer tudo sozinho. Precisamos de amigos.
precisamos de companheiros, precisamos estar unidos com a nossa família, precisamos estar unidos na igreja onde congregamos, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, no local onde você trabalha. Você não pode ser aquela pessoa reclusa que não precisa de ninguém. No local onde você estuda, você não pode se isolar no seu canto. Precisamos de ajuda, precisamos de amigos, precisamos construir pontes, precisamos construir relacionamentos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. É melhor andar dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Porém, se estiver sozinho, quem o levantará? É a pergunta que Salomão deixa para nós. Se você estiver sozinho e cair, quem é que te vai levantar? Quem é que vai te ajudar a você a ficar de pé? Aleluia! Por isso nós precisamos construir pontes, construir relacionamentos, construir amizades. Jesus, quando enviava os seus discípulos, quando enviou os 70 discípulos, ele deu um conselho para eles. Um conselho não, vamos reformular essa palavra. Jesus deu uma ordem para eles: olha, vão de 2 em 2. Vão cada um, 2 vai para um canto, 2 vai para o outro. Por que Jesus mandava de 2 em 2? Porque Jesus sabia que era preciso ter comunhão, era preciso ter amizade. Louvado seja Deus. E o próprio Jesus nos dá este grande exemplo. Jesus caminhou com 12 pessoas. E sempre que Jesus tinha os momentos de particularidades, de alguns momentos que ele queria revelar alguma coisa mais profunda, que ele ia realizar algo mais diferente, ele sempre levava com ele 3, Pedro, Tiago e João. Então Jesus tinha amigos mais próximos, Jesus tinha pessoas que estavam mais do lado dele, que ele tinha um relacionamento mais íntimo. No seu pior dia, no seu pior momento, na oração do Getsêmani, a Bíblia diz que somente para os seus amigos mais próximos ele revela um segredo: a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou sentindo dor, estou sentindo um momento de muita angústia. E Jesus revela isso para Pedro, Tiago e João. E Jesus convida eles para orar. Você consegue imaginar Jesus pedindo oração para alguém? Então nesse dia Jesus, ele compartilha ali com seus amigos. Compartilha aqui com aqueles que são mais próximos os seus segredos. Porque é para isso que nós precisamos. Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então nós precisamos de pessoas de confiança ao nosso lado. Construir amizades, pontos, para que possamos às vezes desabafar, conversar e termos socorro em tempo oportuno. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de pensar. Essa lição que eu aprendi com Deus, eu gostaria que sirva de edificação para a vida de vocês. E a Bíblia nos fala, irmãos, que os 4 levaram aquele homem até Jesus. E quando eles chegam lá, a casa estava lotada. Muitas pessoas estavam ali. E eles não conseguiram, quem sabe eles pediram licença e falaram: deixa-nos passar. Quem sabe alguém falou: não, rapaz, foi difícil arrumar esse lugar aqui, infelizmente não posso te deixar passar. Aí aqui tem uma outra grande lição. Quem sabe um olha para a cara do outro: vamos desistir? Não, não vamos desistir. Vamos subir pela escada lateral da casa, vamos até o telhado, vamos fazer um buraco lá, mas para trás a gente não volta sem a nossa vitória. Aleluia! Perseverança, irmãos. Persistência. Não é porque chegou na casa, a casa estava lotada, vamos embora. Não é na primeira barreira que vamos desistir. Não é no primeiro obstáculo que vamos voltar para trás. Não são nas primeiras dificuldades que vamos enfrentar que iremos desistir. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas perseverantes, de pessoas insistentes, pessoas que não desistiram, mesmo que tudo parecia ao contrário, mesmo que tudo parecia ter motivo para não dar certo, mas persistiram, perseveraram. E isso Jesus nos deixa como exemplo, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, não desista, irmão. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja dificultoso, por mais que você encontrou uma situação meio complicada aí nesse seu caminho, não pare, irmão. Continue buscando, continue orando, continue persistindo. Tem um texto que eu já citei aqui em outro devocional, Atos capítulo 12, que a igreja continuou orando mesmo após Tiago ter sido morto, mas Pedro não estava vivo, então a igreja fez uma contínua oração. Posso citar outros exemplos, mas eu tenho certeza que já é suficiente para hoje. Não desista, não pare de lutar, não pare de persistir. E para encerrar, quando eles abrem aquele buraco ali no telhado, quando eles descem aquele paralítico, Jesus observando tudo aquilo, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Quem sabe os 4, um olhou para a cara do outro e pensou: mas não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para ele ser curado. Mas a prioridade de Jesus, irmãos, não é a cura. A prioridade de Jesus não é o milagre. A prioridade de Jesus é salvar a minha alma e é salvar a sua alma. Aleluia.
Jesus então ele perdoa os pecados, por quê? Porque paralítico ou não, surdo ou não, cego ou não, o importante é ter os pecados perdoados, porque a paralisia não me impede de entrar no céu, a surdez não me impede de entrar no céu, a cegueira não me impede de entrar no céu, o desemprego não me impede de entrar no céu. O que me impede de entrar no céu é não ser salvo, é não ser perdoado, é não ser lavado, é não ser remido no sangue de Jesus. Então Jesus ele prioriza o que? A salvação, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Então você pode estar passando por qualquer problema que for. Se você estiver salvo, estiver no caminho, estiver no centro da vontade de Deus, estiver com uma vida constante, uma vida de busca, tendo seus pecados perdoados todos os dias, tenha certeza que você está no caminho certo. Amém? Glórias a Deus. Assim eu deixo esta palavra com os irmãos e que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sinos das notificações. Temos a nossa página no Facebook, vai aparecer aí todos os links, todas as descrições. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, milagres.